Se você já assistiu a essa parte do vídeo, basta ir aos comentários e clicar na próxima parte que ainda não assistiu. Espero que aproveite o vídeo. A história começa com Haruka se escondendo perto de alguns goblins. O idiota revela sua posição ao pisar no menor graveto de todos, fazendo com que os goblins comecem a persegui-lo. Haruka sorri com total confiança enquanto salta no ar e todos os goblins caem em sua armadilha. Ele está muito satisfeito consigo mesmo, pois está se saindo bem sobrevivendo sozinho em outro mundo. Olhando para trás, vemos como Haruka chegou a essa situação. Ele sempre foi um solitário e explica que isso se deve ao fato de nunca querer ter nada a ver com seus colegas de classe. Ele não gostava de nenhum deles e achava que eles apenas atrapalhariam o que ele considerava mais importante, a leitura. Ao observar sua sala de aula, a divisão entre os alunos era clara. Havia as garotas populares, os delinquentes, os atletas, o representante de classe, os nerds e o grupo dos outros. Haruka não pertencia a nenhum desses grupos, e ele preferia que fosse assim. Foi então que um círculo mágico apareceu do nada. Haruka ficou animado, pois era como os que ele lia nos mangás, mas logo se lembrou que ir para outro mundo era um grande incômodo. Nos mangás, os heróis sempre acabavam rodeados de pessoas, o que para ele parecia uma tortura. Ele tentou ao máximo sair da sala, mas não teve muito sucesso. Todos os outros alunos entraram em pânico enquanto o círculo mágico se expandia, mas Haruka, de forma inteligente, escapou pelo sistema de ventilação. Infelizmente para ele, o círculo mágico o seguiu, e ele acabou em um típico vazio branco genérico. Haruka sabia o que esperar por ter lido tantos mangás. Ele se perguntava onde estava o típico rei e quando sua filha, sempre fora do alcance de qualquer nerd, apareceria. Um velho começou a sinalizar freneticamente para ele, e Haruka percebeu que esse cara era algum tipo de deus. Acontece que o teletransporte era por ordem de chegada, então seus colegas de classe já haviam sido transportados, e ele ficou para trás. Haruka pôde escolher seu status e habilidades antes de ser enviado para o novo mundo. Um quadro gigante com todas as opções apareceu, mas ele ficou decepcionado. Era a primeira vez que o velho deus havia convocado tantas pessoas, então todas as habilidades trapaceiras já haviam sido escolhidas, restando apenas as inúteis. Haruka olhou para suas opções, mas todas eram terríveis. Uma habilidade era apenas segurar um pedaço de pau, e outras eram boa saúde geral e caminhar. Ele se sentiu ainda pior ao ver algumas das habilidades superpoderosas que ele perdeu, como magia dos 4 elementos. De volta às opções ruins, Haruka encontrou títulos como Shuin e Nee. Ele exigiu que o velho deus lhe desse mais opções, pois com as que restavam ele nem conseguiria passar do primeiro vilarejo. O deus ficou irritado e decidiu dar a Haruka todas as habilidades restantes de uma vez. Haruka ganhou todas as habilidades inúteis e foi teletransportado para o novo mundo. Haruka recebe uma bolsa que pode conter itens ilimitados. Ele se equipa e verifica suas estatísticas. A tela de estatísticas diz a ele para rolar alguns dados, e ele se lembra de ter lido sobre essa habilidade. Ela permite que ele distribua pontos ao rolar os dados. Haruka amaldiçoa o velho por lhe dar uma habilidade tão inútil e rola os dados. Ele tira um Double M, mas não tem ideia do que isso significa, apenas assume. O pior de tudo é que ele pensa que o M significa masoquista, mas a tela de status apenas diz para ele escolher em qual atributo quer adicionar os pontos. Haruka acha que melhorar atributos brutos não vai ajudá-lo a sobreviver com suas habilidades horríveis, então ele decide colocar os pontos em sorte. Sua estratégia é ignorar completamente uma construção equilibrada e, em vez disso, maximizar sua sorte. Nesse momento, Haruka percebe que o M significava máximo, porque sua estatística de sorte agora está no máximo. Haruka fica surpreso ao notar que tem 2 habilidades extras em meio ao mar de habilidades inúteis. Ele presume que isso aconteceu porque foi convocado sozinho. Seu título de solitário significa que ele é o solitário, sem amigos, e não pode formar um grupo. Sua habilidade de servidão permite que ele comande outros, e foi dada a ele devido ao seu status de solitário. Isso é bem legal, mas também significa que Haruka terá que desistir dos sonhos de ter uma companheira. Ele se pergunta onde estão seus colegas de classe, mas não importa, pois ele não pode se unir a eles de qualquer maneira. Haruka decide começar sua jornada e quer começar garantindo uma base de operações. É bem difícil enxergar através da floresta, então ele se preocupa com a possibilidade de um monstro aparecer. Ele se pergunta se tem alguma habilidade útil, mas a única que lhe vem à mente é uma que permite cochilar.
Haruka experimenta as lentes de contato que ele tem na bolsa e descobre que são incrivelmente úteis, pois permitem ver várias coisas extras e lhe concedem a habilidade de avaliação. Isso faz com que ele encontre um cogumelo comestível que desperta habilidades latentes. Sua bolsa sem fundo permite que ele leve quantos quiser, então ele se desculpa por ter pensado que a bolsa era inútil antes. Haruka toma um pouco de água, mas ouve algo ao longe. O som o leva até uma caverna, e ele reza para não encontrar um monstro. Sua bolsa veio com vários itens de camping, então ele decide fazer dessa caverna sua base. Ele usa magia de temperatura para acender alguns gravetos e percebe que as habilidades sobrando são na verdade bastante úteis. Haruka verifica suas estatísticas novamente e descobre que sua magia de temperatura evoluiu, desbloqueando magia de fogo. Haruka se preocupa com o que fará se um monstro aparecer, já que, no momento, ele só pode atacá-lo com um pedaço de pau, mas acaba adormecendo. No dia seguinte, ele acorda e percebe que tudo está bem. Ele tem itens que repelem monstros e seu título de Chuin protege seu espaço de moradia. Agora ele pode usar magia de fogo para acender fogueiras, então prepara seu café da manhã. Ele tinha carne seca em sua bolsa e alguns dos cogumelos que encontrou no dia anterior. A comida é deliciosa, e Haruka é muito grato por sua bolsa de iniciante de aldeão, embora pense que é mais como uma bolsa para um sobrevivente. Haruka sai em busca de mais comida para mais tarde, mas sabe que sua principal preocupação no momento é como se proteger de monstros. Nesse momento, ele encontra a última coisa que queria ver, 2 goblins. Eles são monstros fracos, mas suas estatísticas são mais altas do que ele esperava. Haruka se pergunta se pode vencer, mas percebe que, de qualquer forma, terá que aprender a lidar com monstros. Infelizmente, ele não acha que seu pau vai fazer muito efeito. Porém, Haruka tem uma habilidade chamada Enrolar, que permite que ele envolva várias coisas com magia e conceda vários efeitos. Isso parece fortalecer seu pau. Determinado a superar todos, mesmo sem habilidades trapaceiras, Haruka inicia seu primeiro ataque e espanca brutalmente o primeiro Goblin, que não estava esperando. O segundo tenta atacá-lo, mas seus movimentos são bem fracos, e Haruka desvia facilmente. De alguma forma, ele descobre como usar um novo poder e derrota o segundo Goblin. Depois da batalha, Haruka fica satisfeito com sua primeira vitória e retorna à sua base. Ele trouxe um dos porretes que o Goblin usava, mas decide que seu bastão ainda é melhor. Haruka fica animado ao perceber que subiu de nível e que todas as suas estatísticas mais do que dobraram. Sua habilidade de mestre do bastão também aumentou de nível, o que é estranho, já que ele só balançou o bastão algumas vezes. Ele também adquiriu a habilidade de infusão mágica, provavelmente porque encantou seu bastão com magia. Sua calistenia também melhorou, pois Haruka nunca deixa de fazer seus exercícios matinais, embora ele esteja exagerando, já que está nesse novo mundo há apenas 2 dias. Mais tarde, Haruka já está cansado de comer cogumelos. Ele preferiria comer carne, mas sabe que seria repreendido pela representante de classe por ser ingrato com a comida. Depois de comer, Haruka decide testar a melhoria em si mesmo. A infusão mágica aumenta suas defesas físicas e mágicas. Sua habilidade de avaliação também subiu para o nível 2, mas ele se pergunta por que está mostrando um monte de pontos de interrogação em todos os seus itens. Decidindo não pensar muito nisso, Haruka sai e comemora quando a floresta o abençoa com algo novo, mas logo percebe que é apenas outro cogumelo. Ele procura carne que, quem sabe, poderia crescer em árvores, mas se lembra que deveria estar praticando magia. Haruka percebe que seu corpo aprimorado está muito mais leve, tanto que parece que ele está se teleportando. Além disso, sua destreza está insana agora. Haruka encontra um Goblin mais poderoso, mas o derrota facilmente. Depois de eliminar outro, ele se sente confiante de que poderia derrotar até mesmo um grupo de 3 Goblins agora. Logo ele se depara com um grupo de 3 Goblins, mas, sendo um covarde, decide que já teve lutas suficientes por um dia. Haruka faz um resumo do seu dia, que consistiu na batalha contra os Goblins e no estudo de magia à noite. No 5º dia, Haruka conseguiu derrotar um Goblin com um único golpe e decorou sua base com algumas coisas legais que fez usando magia. Mais uma vez, ele se sente satisfeito, já que sua vida nesse novo mundo começa a tomar forma. Naquela noite, Haruka persegue um coelho carnudo, desesperado para comer carne. De repente, ele detecta uma presença e instantaneamente percebe que não é um Goblin. Acontece que são seus colegas de classe, o que o deixa decepcionado ao ver que são os delinquentes.
Haruka preferiria não se envolver com eles, mas sente que outro grupo está em outra direção. Sua habilidade de clarividência lhe permite ver quem é, e ele fica horrorizado ao perceber que são as garotas populares. Os atletas também estão se aproximando rapidamente, e os nerds estão por perto. Mesmo tendo conversado com eles ocasionalmente no mundo antigo, Haruka prefere evitar encontrá-los. Isso deixa apenas a representante de classe e seus amigos. Haruka sabe que seria inteligente ter amigos neste mundo hostil, e ele conhece a representante de classe desde o ensino fundamental. Ele decide pelo menos cumprimentá-la, mas para no meio do caminho. Ele percebe que se sente realmente livre e isolado agora, e que pode viver do jeito que ele quer, sem ninguém se intrometendo, e ele não trocaria isso por nada. Haruka toma sua decisão final: conquistar esse novo mundo completamente sozinho. Um dos delinquentes ouviu algo vindo da direção de Haruka e está prestes a ser descoberto, mas os caras acabam assumindo que o barulho veio do coelho, que seria o jantar de Haruka. Haruka espiona os delinquentes para ouvir o que eles estão discutindo, mas os pervertidos estão apenas falando sobre garotas. São realmente degenerados, mas Haruka sabe que o representante da classe vai impedir que eles façam qualquer coisa contra as meninas. No entanto, os delinquentes têm um cara chamado Tanaka do lado deles, cuja habilidade permitirá que façam o que quiserem. Os delinquentes voltam para os outros estudantes, mas Haruka é um solitário sério e não quer nada com eles. Ele vai para casa para aproveitar mais dos seus cogumelos deliciosos e percebe que seu nível de solidão aumentou. Isso é meio deprimente, pois está começando a destruir a autoconfiança de Haruka. Ele ainda está no nível 13 e culpa suas habilidades mestre de nada e boneco. Ele não tem certeza do que essas habilidades fazem, mas supõe que mestre de nada significa que ele não consegue se concentrar em uma coisa tempo suficiente para se tornar realmente bom nisso. Por outro lado, essa habilidade permite que ele faça várias coisas diferentes. Quanto à habilidade boneco, Haruka imagina que ela apenas o transforma em uma marionete, o que seria a pior habilidade que poderia existir. Haruka decide comer para esquecer seus problemas, mas isso só o lembra de que ele não tem carne para comer. No 7º dia, Haruka acorda com sons de luta e descobre que os nerds estão em batalha. Ele se pergunta se deveria ajudá-los, usa sua habilidade de avaliação neles e fica chocado ao perceber que eles não precisam de ajuda. Eles têm classes muito melhores que a dele, e Haruka é o único inútil, até entre os nerds. Isso o lembra de que, ao contrário dele, eles têm habilidades poderosas. Infelizmente, isso é muito parecido com o mundo antigo de Haruka, onde sua classe estava cheia de atletas e alunos excepcionais. Até filhos de celebridades estavam lá, e Haruka frequentemente se perguntava como ele havia acabado naquele lugar. Ele decide que os nerds podem se virar sozinhos, mas percebe que alguns monstros sorrateiros estão se aproximando por trás. Haruka lembra que era amigável com os nerds na classe e decide ajudá-los. Os nerds o agradecem, então Haruka mostra a eles sua caverna estilosa, e eles ficam maravilhados com o quão impressionante é. Haruka explica que acabou de aprender a usar magia de terra e a usou para tornar sua caverna mais segura. Eles perguntam se ele fez tudo sozinho, e Haruka aponta que está sempre sozinho. Ele se pergunta por que os nerds não estão com os outros estudantes e fica chocado ao descobrir que eles estão fugindo. Tudo começou quando todos foram transportados. Antes de Haruka, todos estavam em pânico porque não sabiam nada sobre Isekai, mas os nerds já dominavam o assunto. Eles já estavam distribuindo pontos nas habilidades, então os atletas exigiram informações deles. Enquanto todos os outros estavam desmoronando, o representante da classe sabia que eles precisavam ficar quietos na floresta. No entanto, já era tarde demais, pois eles foram encontrados por um grupo de goblins. Haruka fica chocado ao ouvir que até os delinquentes estavam tremendo de medo, mas esse foi o momento perfeito para os nerds brilharem. Eles agiram como se fossem os protagonistas de seu próprio anime. Os nerds começaram a derrotar os goblins. Os atletas, inspirados pela coragem que estavam presenciando, decidiram ajudar, e juntos conseguiram derrotar os monstros. A representante da turma rapidamente se recompôs e guiou todos para uma clareira segura à beira de um rio. Os nerds aproveitaram a oportunidade para brilhar ainda mais, ajudando todos a montar o acampamento. Graças à sua dedicação de vida em evitar tocar grama, eles se tornaram especialistas em tudo relacionado ao Isekai, incluindo sobrevivência. A representante organizou todos e colocou cada um para trabalhar, e em pouco tempo, o grupo começou a colaborar como uma equipe. No entanto, essa harmonia não durou muito, pois as garotas populares decidiram que não queriam mais trabalhar.
A representante tentou explicar que a melhor chance de sobrevivência era permanecerem unidos, mas o grupo começou a se desintegrar. Todos estavam cansados de trabalhar tanto e simplesmente deixaram as responsabilidades para os nerds. Eventualmente, a turma desmoronou completamente, e a representante não pôde fazer mais nada. A partir daí, apenas a representante, os nerds e alguns outros estudantes continuaram a trabalhar. Os outros ficaram tão preguiçosos que os nerds começaram a ressentir-se deles, especialmente porque também estavam encarregados de todo o combate. No entanto, os nerds continuaram sendo extremamente confiáveis, pois queriam ficar mais fortes e subir de nível. Isso porque viram quais habilidades os delinquentes escolheram, como charme e marionetista, duas habilidades que concedem controle sobre outras pessoas. Os nerds sabiam que os delinquentes tinham más intenções, então estavam se fortalecendo para enfrentá-los. Os delinquentes também estavam se esforçando para subir de nível, já que precisavam disso para usar suas habilidades. Os nerds mantinham os delinquentes sob vigilância e acabaram descobrindo os planos deles para algumas das garotas. Eles contaram para a representante da turma, que decidiu que também precisaria subir de nível. Infelizmente, os delinquentes alcançaram os requisitos de nível para suas habilidades pouco depois. A representante acabou se deparando com eles no pior momento, mas, segundos depois, os delinquentes estavam no chão. Os nerds estavam preparados para aquele exato momento e usaram suas habilidades de selamento para neutralizar as habilidades de charme e marionetista dos delinquentes. Eles expuseram os planos forçados dos delinquentes, que acabaram fugindo do acampamento. No entanto, uma noite, os delinquentes retornaram para se vingar. Eles usaram armas para destruir o acampamento e declararam que voltariam mais tarde para causar ainda mais caos. Por algum motivo estranho, os nerds acabaram recebendo toda a culpa pelo que aconteceu. As garotas populares, que eles impediram de se tornarem marionetes, foram as primeiras a se voltarem contra eles, e os outros estudantes seguiram o exemplo. A representante da turma e alguns outros estudantes ficaram ao lado dos nerds, mas a situação ficou insustentável, e os nerds decidiram simplesmente ir embora. Haruka se sente muito mal por eles, então decide organizar uma festa de cogumelos para animá-los. Ele passa o dia seguinte com os nerds e percebe que, às vezes, não ser um solitário é algo positivo. No final, Haruka se despede de seus novos amigos, e eles o convidam para se juntar a eles. Os nerds estão planejando procurar uma cidade para começarem suas aventuras como verdadeiros aventureiros. Haruka concorda que tem mais afinidade com os nerds do que com os outros grupos, mas surpreende a todos ao recusar o convite. Simplesmente, ele manda os nerds embora, e eles partem, deixando Haruka sozinho novamente. Haruka admite para si mesmo que gostaria de ir até a cidade, mas sabe que, com seus péssimos status, só atrapalharia os nerds. Os nerds parecem estar preocupados com a representante da classe, então Haruka decide verificar como estão os outros estudantes. No caminho, ele é confrontado por um cobalto, mas consegue derrubá-lo com um soco, deixando-o inconsciente. Haruka fica surpreso ao ver que não há mais estudantes no acampamento, e sua habilidade de detecção de inimigos revela pegadas. Seguindo o rastro, ele encontra as garotas populares. Haruka entra em pânico e decide ir para casa preparar o jantar, mas as garotas tentam impedi-lo, dizendo que só querem conversar. Haruka sabe que ficar perto delas é o oposto de sua desejada tranquilidade, então foge, mas fica chocado quando elas pedem educadamente para ele parar, dizendo por favor. As garotas explicam que estão procurando pelos nerds, mas Haruka assume que é apenas para colocá-los para trabalhar novamente. No entanto, ele é surpreendido ao descobrir que elas querem se desculpar com os nerds, pois finalmente perceberam que devem suas vidas a eles. Haruka sabe que essas garotas nunca se desculparam na vida, mas percebe que elas estão sendo sinceras. Ele dá a má notícia, explicando que elas não têm chance de alcançar os nerds, mas elas ainda insistem em saber para onde eles foram. Haruka aponta que elas não conseguiriam sair da floresta nas condições atuais, já que nem sabem lutar. As garotas ficam desanimadas, mas Haruka exige saber se isso significa que vão desistir. Ele quer saber se elas realmente estão dispostas a se desculpar com os nerds. Haruka pensa que precisa testar a seriedade das garotas, mas sua tática de motivação acaba dando errado, pois elas começam a chorar. As garotas só queriam se desculpar com os nerds, mas agora têm medo de serem devoradas por monstros. Haruka fica sem saber o que fazer, então as garotas imploram para que ele as ensine a sobreviver até encontrarem os nerds. Haruka, sem querer, diz sim,
ativando sua habilidade de dominação. Isso faz com que ele se torne o líder das garotas, e Haruka se pergunta como isso aconteceu. As garotas começam a segui-lo como se fossem cachorrinhos perdidos, com olhos vazios. O mais assustador é que agora elas derrotam os inimigos sem dizer uma palavra, e até trazem cristais deixados pelos monstros, como se estivessem devolvendo um frisbee. Haruka tenta curá-las, mas elas acabam curando ele, mesmo que ele não precise. Haruka teme o que a representante da classe diria se visse essa situação e se pergunta como pode cancelar sua habilidade de dominação. Nesse momento, a representante da classe o encontra, mas Haruka está tão concentrado em encontrar uma solução que nem percebe sua presença. Ele nem se dá conta de que ela está lá, até que ela o força a reconhecê-la. Enquanto isso, os delinquentes estão elaborando seus próprios planos e decidem que precisam começar eliminando o maior problema deles. Obrigado por assistir meu resumo. Inscreva-se no canal para mais vídeos.